Bom dia a todos, como vão? Tudo bem? Hoje é 7 de junho, essa é a nossa escola dominical da UPA, da Igreja da Tijuca, e daqui a pouco começa o nosso culto dominical. Queridos, antes de começar a aula de hoje, eu queria citar um exemplo. O conteúdo da aula de hoje me surgiu ao coração através de um sermão que eu ouvi há muito tempo do reverendo Anderson, no ano passado, na verdade. E ao preparar essa aula de hoje, eu fui atrás do sermão que eu tenho guardado, né, numa pasta no computador, mas o que eu fiz? Eu não identifiquei. Eu não coloquei a data no documento, eu não coloquei o versículo. E aí o que aconteceu? Eu procurei a beça e não achei. Então eu fiquei com o conteúdo, mas o versículo específico eu não achei, eu precisei buscar outros, né? Inclusive com a orientação do próprio Anderson. Mas então eu queria destacar para vocês que façam isso, que guardem os nossos materiais, os sermões, identificado numa pastinha, tudo bem? Que aí na hora que vocês precisarem pensar, analisar de uma palavra, vocês terão acessível, tá bom? Vamos à nossa aula? Hoje é o 10º domingo do tempo comum. Por que é o 10º? Se a Páscoa terminou no domingo passado, no domingo de Pentecostes? Porque o tempo comum inicia entre o fim do ciclo do Natal e o começo do ciclo da Páscoa. Agora continua, retornamos ao tempo comum, tá? Hoje é o chamado Domingo da Trindade, cuja cor litúrgica é o branco, porque nós também temos datas comemorativas dentro do tempo comum, que fazem parte do tempo comum. E a cor litúrgica do tempo comum é o verde, né? A de hoje, especificamente, é o branco, porque é uma data festiva chamada Domingo da Trindade. Entre os 4 textos que o lecionário litúrgico destacam para o dia de hoje, nós temos João 3, de 16 a 18, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não é julgado. É um texto famoso, né? A aula de hoje é daquelas aulas filosóficas que vocês já conhecem. A aula de hoje é uma reflexão filosófica à luz das Escrituras a respeito do tempo comum. O que é o tempo comum, né? A passagem do tempo é muito importante na Bíblia, né? A passagem do tempo é relevante para a ação de Deus em nossas vidas. Nós temos isso em vários lugares, né? Eclesiastes, que dá conta de que tudo há tempo na vida, né? Gênesis 1, por exemplo, né, em que a criação de Deus é feita toda dentro de um tempo, dentro de uma sequência de tempos, né? E entre muitos outros exemplos, 1 Pedro, de 4 a 3, a respeito do tempo do velho homem, o tempo das coisas velhas e o tempo das coisas novas, né? Nessa pesquisa que eu acabei fazendo porque eu não descobri porque eu perdi o documento, ou melhor, eu não localizei o documento, eu descobri que existem mais de 1000 versículos da Bíblia que se referem à passagem do tempo, né? Existe um tempo, né, para colher os resultados das atitudes, né? Por exemplo, em Gênesis, né, de Gênesis 7 a 9, Noé, que vai durante o tempo, né, colhendo o resultado das atitudes que ele teve fazendo a vontade de Deus, né? E até que, né, depois do dilúvio, né, Deus o abençoa, né? E aí ele colhe o resultado das suas atitudes, né? Você tem o tempo atuando na mudança de atitudes e pensamentos, por exemplo, isso acontece para o bem e para o mal, viu? Por exemplo, 2 Samuel 11, a gente tem um tempo atuando sobre o rei Davi. Ele decide passar um ano, ao invés da luta, ele decide passar um ano no seu palácio e numa tarde ele resolve dedicar um tempo a olhar uma mulher que não era sua. E isso traz um resultado negativo para ele, né?
E existem a mudança das circunstâncias, né? Que ocorrem no tempo, né? E que têm um impacto, né? Por exemplo, Atos 9, né? Saulo, no caminho de Damasco, vê uma mudança de circunstâncias. Qual é a mudança da circunstância? Ele se vê cego por um clarão, né? E essa mudança, vamos dizer assim, externa, vai gerar uma mudança interna nele, a tal ponto de que ele, de perseguidor, se torna um apóstolo e de Saulo se torna Paulo. Ora, pensando então, né, ou por oposição, o que seria o tempo comum ou o tempo ordinário, né? O tempo comum ele se diferencia do tempo que a gente chama de extraordinário, né? O tempo comum ele é normal, ele é das coisas iguais, ele é supostamente irrelevante. Enquanto o tempo extraordinário ele é especial, ele é diferente, ele é supostamente relevante, né? O tempo comum é uma ideia associada ao que é cotidiano, repetitivo, ao que não demanda um cuidado especial ou uma atenção especial. Então, qual a importância do tempo comum para o discípulo de Jesus? Vamos imaginar um dia comum entre os discípulos, entre os apóstolos, né? Mateus 26, 36 a 46, não é exatamente um tempo tão comum, porque é o Getsemane, né? É um momento de muito sofrimento, né? Um momento de dúvida, né? De Jesus, que também é uma dúvida que corre no tempo e é rapidamente superada, porque Jesus era homem e era Deus, né? Então, no Getsemane, Jesus chama 3 discípulos para uma vigília de oração, uma coisa que é comum entre um grupo de apóstolos, né, com o seu mestre. Talvez por ser comum, por 2 vezes os discípulos caíram no sono naquela noite, apesar de Jesus alertar para que que fosse muito importante, né? Quais são as coisas comuns que acontecem nos dias comuns? Ora, circunstâncias fáceis ou difíceis, né? Por exemplo, ficar acordado durante a noite é difícil. Nós estamos atentos, mas podemos não estar como os discípulos que estavam atentos, mas em determinado momento perderam a atenção e dormiram, né? E podemos estar confiantes, mas em um determinado momento pode bater uma insegurança. Para o discípulo de Jesus, a importância do tempo comum é manter a mesma atenção e confiança nos ensinamentos e promessas de Jesus nos dias comuns. No tempo comum, as circunstâncias podem abalar a nossa atenção e confiança, podemos ficar desatentos, né, dos ensinamentos e das promessas por um momento. Diante das falhas comuns dos tempos comuns, primeira coisa importante a saber das coisas comuns dos tempos comuns. Deus, como nós acabamos de falar, não nos condena. E o Espírito Santo nos ajuda a não esquecermos dos ensinamentos, e das promessas de Jesus, como está na linda passagem de Lucas 12, né, em que Jesus nos diz que nós não precisamos nos preocuparmos em saber o que falar, em como falar dele, né? O próprio Espírito Santo nos ajuda. Então, é isso, pessoal, sobre o tempo comum, né? O tempo comum é o tempo de exercício, né? De andarmos com Jesus nos dias comuns, né? E nos erros comuns também, nas fraquezas comuns, mas sabermos sempre, né, que o Espírito Santo nos consola e que quanto mais praticarmos, quanto mais estivermos juntos, né, quanto mais estivermos atuando, praticando, né, a palavra de Deus, mais fácil isso se tornará.
Tudo bem, pessoal? É isso. A aula de hoje foi um pouquinho maior. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ao nosso culto. Boa semana a todos. Fiquem com Deus.